sem saber o que faria, o que fazer, quem era esse povo. E quando eu estava meditando sobre isso, eu me lembrei que nós somos o povo que muita gente chama de o povo da Bíblia. Antigamente era o povo do livro da capa preta, os crentes, os evangélicos, mas nós somos a igreja do Cordeiro. E é nisso que nós baseamos a nossa vida. Então, se você entrou por essas portas hoje e talvez não sabe no seu coração ainda qual a sua decisão diante de Deus, o que você tem para o seu futuro, saiba que hoje é um motivo de decisão, é um momento de decisão para a sua vida, e você vai ter essa oportunidade de decidir diante daquilo que Deus vai colocar no seu coração. E quando eu estava imaginando sobre isso, eu pensava sobre os desafios que uma igreja possui, que uma igreja tem, que nós somos uma igreja. E todo domingo, quando nós nos reunimos nessa casa de oração, nós entramos por essas portas, adoramos ao Senhor, cultuamos, prestamos cultos ao Senhor, e nós percebemos que aqui é ensinado para nós sobre o amor de Deus. E eu sei que quando o pastor falava aqui sobre líderes de célula, muitas pessoas estão aqui hoje, muitas pessoas têm entregue parte do seu tempo, não medindo esforços de dizer, não, eu não vou, e Deus tem abençoado essas vidas. E nesses momentos de células, nós aprendemos aqui no domingo, e durante a semana nós temos essa oportunidade de compartilhar com outras pessoas sobre esse amor. Nós aprendemos no domingo, e durante a semana, seja na célula, na escola bíblica dominical no domingo pela manhã, na rede da família, enfim, em diversas reuniões que fazemos, nós ministramos e somos ministrados de como propagar esse amor, de como levar essas pessoas que nós conhecemos no dia a dia para conhecer esse amor de Deus. E após esse treinamento, nós saímos diariamente falando do amor de Deus. Nós somos uma igreja muito simples. Essa é a simplicidade do Evangelho. E nós, como dispenseiros do reino de Deus, cumprimos essa missão. E às vezes é muito difícil para nós imaginarmos as pessoas que serão salvas, aqueles que Deus vai separar, porque nós às vezes queremos até escolher aqueles que serão separados por Deus, mas Deus faz algumas coisas em nossas vidas que realmente para nós é algo diferente, é maravilhoso. Hoje pela manhã nós estávamos reunidos aqui, e eu recebi uma carta, e nessa carta de alguém que há um tempo atrás passou por um problema muito difícil, e tinha um propósito aqueles escritos daquelas linhas, para que fosse ministrado a alguém. E essa carta hoje foi ministrada a mim, foi escrita por mim há alguns anos atrás, quando eu ouvi uma palavra no passado de que eu nunca mais seria o mesmo, e realmente eu não fui mais o mesmo, porque a todo instante nós temos que procurar andar em novidade de vida, porque Cristo habita em nós, e é Ele quem faz a diferença em nós, e nós, os vasos, permitindo por Ele ser quebrados, feitos novamente, nós seremos cada dia mais úteis ao Senhor, embora sejamos servos inúteis. E Deus, quando dirige os nossos passos, através da palavra de Deus, nós começamos a entender quem somos, para onde vamos. E quando você pega o livro da verdade, a palavra que nós temos como bússola, que dirige as nossas vidas, eu estava fazendo umas anotações, e dentro dessas anotações eu percebi que a Bíblia, ela coloca para mim e para você praticamente 6 fases. Tem muitas coisas ali que são escritas para o nosso alimento, tudo com o intuito de levar-nos a ter o arrependimento para a salvação de nossas vidas. E quando você começa a folhear a Bíblia, ela começa com Deus fazendo uma apresentação para nós da criação. A primeira fase foi a criação. E Deus, com a sua palavra, disse, haja luz, e houve luz. E tudo que é relatado em Gênesis, através da palavra de Deus, da criação, a Bíblia apresenta para nós. E depois da criação, a segunda fase é a queda. O homem cai. Aquele que foi criado de uma forma no paraíso, ele cai. E o tempo vai passando, algumas coisas vão acontecendo, e nós percebemos através da Bíblia que Deus separa um povo. Aquele mesmo Deus que disse, haja luz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e o homem cai, agora ele separa um povo para si. E esse povo vem através de Abraão, e ali é feita uma promessa, uma tríplice promessa,
tripla promessa, né, de dar a Abraão uma descendência, uma terra e a bênção para a humanidade. Mais uma fase que a Bíblia apresenta para nós. Depois dessa fase, que nós começamos a entender sobre esse povo de Deus, aí você chega lá na frente e vem Jesus, o Salvador. Essa é a Bíblia que nós conhecemos, e ela começa a mostrar isso para nós, que esse Jesus, durante seus 3 anos de ministério efetivo aqui na terra, curou enfermos, salvou pessoas, levou pessoas ao arrependimento, curou de diversas formas, e ele veio apresentando um relacionamento dele como filho com o seu pai, mostrando para nós que há uma necessidade de relacionamento com Deus. Isso veio através de Jesus, e ele apresentava isso de uma forma tão simples e clara. Nessa quarta fase, ele leva para a quinta, que são os seguidores de Cristo, que somos nós, aqueles que aceitaram esse convite de Deus, e através desse convite colocaram a sua vida à disposição do Altíssimo. Esse é o Deus, e Jesus fez isso. Antes de ir para o céu, ele deu a nós o poder para realizar essa grande tarefa, de ministrarmos às pessoas, aos povos e nações. E disse a um grupo seleto de pessoas lá atrás: vocês vão ficar aqui, e daqui a um tempo vocês vão ser revestidos do alto, do poder de Deus, e vocês vão sair e vão pregar Judeia, Samaria e até os confins da terra. Os seguidores dele deram o quinto passo, que a Bíblia revela para nós. Não tem como viver do modo que queremos viver. O único modo que temos que viver é o modo que a Bíblia apresenta para nós. E quando eu estava essa semana lendo um livro, e na quarta-feira eu falei um pouquinho sobre ele, Heróis da Fé, e a Bíblia já relata para nós diversas pessoas que passaram por situações adversas, foram torturados, entregues à morte. E eu confesso que quando eu estava lendo sobre Jonathan Edwards, né, um nome bonito, eu não sei nem pronunciar, e sobre um sermão que ele fez, e ele escreve pecadores na mão de um Deus irado. E quando ele começa a ministrar sobre aquele sermão, quando ele vai, ele não consegue. Ele coloca aquele sermão na sua frente e começa a ministrar, e as pessoas começam a ter uma visão terrível aos olhos deles pelo pecado que eles viviam. E houve ali uma transformação. E essa transformação tem que estar em nós, porque muitas pessoas se entregaram. Policarpo foi queimado numa fogueira para que negasse a Cristo, mas ele falou: não, eu não posso temer esse fogo que vai queimar por algumas horas, eu tenho que temer o fogo eterno. Então na minha vida eu declaro Deus como meu Senhor. Olha que coisa maravilhosa. E quando toda essa fase passa, começou lá naquele paraíso na criação, a Bíblia relata o fim dos tempos, o Apocalipse. Eu fiz uma anotação aqui, que revela o controle de Deus no processo da história. Tudo voltará ao plano original. E você depois pode pegar a sua leitura bíblica, e Apocalipse 21, de 1 a 8, ele relata sobre isso. O mal e o pecado serão arrancados. Os que rejeitam a palavra de Deus serão julgados. Os que confiam no Senhor verão face a face. Olha que coisa maravilhosa. Então, se você parar para analisar, a nossa história, ela começa no paraíso, e diante de toda a circunstância, daquele que aceita o Senhor, que tem o Senhor como Deus de suas vidas, vai terminar na Nova Jerusalém. E eu confio nessa palavra para a minha vida. Eu queria que você também confiasse nela para você. Esse é o intuito do meu coração, o desejo do meu coração. Começou num paraíso, o homem falhou, mas houve um que veio e mudou a nossa história, para nos levar à Nova Jerusalém. Amém? E quando eu estava fazendo essas anotações, diversas delas me trouxeram muitas coisas à mente do meu passado. Muitas coisas eu fiz, talvez até hoje o pastor, quando citou um exemplo pela manhã, olha que eu tenho alguns exemplos assim, parece que tinha que acontecer comigo, não poderia acontecer com o outro. Um belo dia, eu já morava no sítio São Luís, que eu sou de Conselheiro, né? E eu fui para Conselheiro, trabalhei o dia todo e cansado. De repente eu olhei para o meu pé, eu vi alguma coisa estranha, cara, tem alguma coisa errada. Eu olhava de novo, eu tinha 2 pares de tênis exatamente iguais, só que a cor era diferente, cara. Quando eu olho dentro do ônibus, né, rapaz, eu comecei a colocar o pé para trás, que tinha um preto e um azul no pé. Que vergonha, eu fiquei mal. E às vezes, você está rindo, né?
Fica na sua, um dia vai acontecer algo com você que você também vai achar engraçado. Quando é com os outros, é graça, alegria. Quando é com a gente, é desgraça. Normalmente é assim que nós fazemos, nós imaginamos. E algumas coisas acontecem para que a gente possa acordar para a vida. Nós às vezes erramos, falhamos em coisas simples, porque por falta de atenção. Eu estou vendo a dona Odete aqui, ó. Quantas vezes nós fomos à casa dela, né, ministrar célula, Aninha com a barrigona, né? Cerca de 8 anos atrás. E um belo dia, eu naquela correria, eu cheguei lá, eu olho para o meu sapato preto, bonito, estava tudo normal. A Aninha me deu aquele leve toque, eu falei, tem alguma coisa errada. Quando toda hora, né, eu cruzava a perna, pá, daqui a pouco eu cruzava de novo. Eu olhei, tinha uma meia preta e uma marrom, é quase igual. Ou seja, algumas vezes nós fazemos algumas coisas que parece que o troço já está tão no automático, que nós nem percebemos a loucura que fazemos. Em outras nós somos assim induzidos até a vivermos de uma forma louca pela falta de conhecimento. Tem um colega aqui, eu não vou citar, é o Claudinho, né, do Águias de Cristo. Ele tem um vídeo, e eu vou falar aqui para ele tem essa liberdade de compartilhar um vídeo a meu respeito, que a falta de conhecimento às vezes nos leva a errar em coisas simples. Eu saía da minha casa todo dia pela manhã e passava em frente à padaria lá que tinha em Conselheiro, Padaria Moura, e eu passava lá e via um nome bonito naquela porta. Toda vez eu via aquilo, Pingado, e eu escutava as pessoas falarem daquilo. Cara, que coisa maneira. E o Claudinho, ele arrumou um ator para fazer um cenário sobre isso, sobre o Pingado, e o cara é outro louco, é baiano, né? Enfim, e eu saía da minha casa e eu passei a juntar ferro velho. Olha só que um garoto, né? Às vezes eu não aguentava nem carregar aquele carrinho de mão. E o meu avô, meu falecido avô, ele me ensinava a guardar o dinheiro. E eu, ao invés de guardar, eu ia lá e comprava. Às vezes, é coisa de pobre, né? Eu achava uma ferramenta legal, eu ia lá e comprava. Aí eu dava menos dinheiro para ele depositar. E aquilo ia passando. E bateu esse negócio, eu tenho que comer esse tal de pingado aí, cara. Isso deve ser muito gostoso. Isso deve ser maravilhoso. E eu coloquei aquilo na minha mente, que aquilo seria, sabe, o prazer da minha vida. O meu presente de final de ano, de Natal, enfim, seria o pingado, cara. Enfim, eu consegui juntar muito ferro velho e levar no Pulguinha, lá no Pulguinha. Aquele carrinho de mão com a roda às vezes furada, e eu chegava lá, eu juntei o dinheiro, até que um dia eu cheguei na padaria e falei assim, eu quero pingado. Tirei onda, meu irmão, tá pensando o quê? Daqui a pouco vem aquele copinho, você já sabe de quê? Café com leite. E eu estou esperando, eu pensei, vai passar batido. Só tinha eu no balcão, eu pensando assim, eu não pedi café com leite. Isso aí eu tomava aos sábados, pobre é assim, lá em casa. Enfim, foi a maior decepção da minha vida. Não passe por isso, não queira passar por isso. Então, vocês que não são leigos, são totalmente cultos. Eu sei que vocês não saem, né? Igual o pastor Nilman falou, o cardápio, normalmente a gente vai no preço, né? Olha para a direita, vê se o bolso está cheio, enfim. E para mim, foi uma decepção muito grande. Por quê? Porque às vezes nós tomamos algumas atitudes, queremos fazer algo sem conhecimento de causa. Sem conhecer aquilo que nós vamos fazer, o próximo passo. O passo a ser dado. E quando eu estava pensando sobre isso, nessa breve introdução, queria que você abrisse a sua Bíblia, em Gênesis 6, nós vamos ler daqui a pouco. E quando eu comecei a perceber algumas coisas, eu notei que existiam algumas coisas e existem que precisam ser mudadas para que o próximo passo possa ser dado. Porque a Bíblia, esse livro que nós tanto lemos, esse manual, ele diz que todos pecaram e carecem da graça de Deus agindo em suas vidas. E quando eu comecei a olhar para essas situações, eu comecei a perceber que nós trilhamos por caminhos errados. Volto a falar com você da história do pingado. Se eu tivesse perguntado ao vovô, eu não perguntei, uma coisa muito simples. E às vezes nós falhamos porque hoje, o que nós colhemos hoje, são as decisões que nós fizemos ontem, que nós tivemos no passado. E muitas delas vão causar para nós circunstâncias adversas. Nós temos a fé a nosso favor, quando nós colocamos a nossa vida diante de Deus. Mas as circunstâncias são muito contrárias. E eu queria que você abrisse em Gênesis 6. E é um exemplo de alguém
que tem muito a mostrar para mim e para você. E quando eu escrevi essa meditação, eu coloquei: a obediência, como título, nos leva à recompensa. A obediência nos leva à recompensa. E Gênesis 6, eu vou ler do versículo 5 a 14, eu queria que você acompanhasse comigo. Diz assim: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou o coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais e os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. São estas as gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábua de cipreste, nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo você fará: seu comprimento será de 130 metros, largura de 22 e altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de meio metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra será destruído, mas com você estabelecerei a minha aliança e você entrará na arca, você, seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. De todos os seres vivos você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Das árvores segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo animal que rasteja sobre a face da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão até você, para que sejam conservados vivos. Leve com você todo tipo de comida e armazene com você, será para alimento a você e a eles. Foi o que fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado. E assim fez Noé. Quando estava analisando essa passagem, eu comecei a perceber que a corrupção, que é o comportamento imoral, a saída do homem do estado original, ele estava de modo desenfreado. As coisas estavam de uma forma que não havia controle, e nós vemos isso hoje na nossa sociedade. As pessoas querem impor para mim e para você algumas coisas que nós percebemos que são erradas, mas de todas as formas elas querem colocar isso para nós como regra, como algo prático, como algo sério e simples, mas não é. E nós temos que manter os nossos princípios na mão do Senhor. Princípios não mudam, porque Deus toma uma decisão de acabar com aquela bagunça, com aquilo que estava ocorrendo naquele período. E ele chega para um homem e ele coloca para esse homem essas palavras. E quando eu estava aqui, eu anotei: Noé teve uma vida dedicada a Deus e foi recompensado por sua atitude, por sua fé. A sua dedicação o preparou para o resgate. Olha que coisa maravilhosa. E quando nós estávamos aqui pela manhã, eu estava imaginando uma situação. O pastor Nilman falou que tirou cerca de, só numa viagem, 180 dias de mar. Eu consegui 230, é horrível, você não tem noção de como é ruim. Eu passo mal até andando de carona de carro, andando de ônibus, imagina no navio balançando. Quando eu saía, parece que a terra estava louca, eu que estava certo e o negócio balançando para todo lado. E eu imaginava a situação que esses homens colocaram. Mas Noé teve um ato nobre de obediência.
E eu queria falar para você que a obediência é um ato nobre que nós temos que ter com Deus. Nós temos que colocar a nossa vida diante de Deus e entender isso. E quando nós lemos esse texto, você deve ter percebido que em momento algum, Noé abriu a sua boca para reclamar, para colocar diante de Deus algumas situações que para ele talvez fossem desconfortáveis. E quando nós começamos a ler há poucos dias, eu estava fazendo uma leitura de Efésios 11, e quando chegou num dado versículo, pela fé, aí fala assim, pela fé, Caim, pela fé Abel, ofereceu sacrifício maior do que Caim. E até os dias de hoje ainda fala, eu fui procurar, falei, não, tem alguma coisa errada, eu quero saber o que Caim falou, que eu não sei que palavra é essa. E todas as vezes que nós nos reunimos aqui como igreja, Caim fala para as nossas vidas, ofereceu o melhor a Deus no momento que nós ofertamos a Ele. Ou seja, um homem que a Bíblia não relata as suas palavras, mas as suas atitudes atingiram a nossa geração e muitas outras que virão. E nós temos que pegar esses exemplos bíblicos e colocar como a regra de fé e prática de nossas vidas. E Noé foi um deles. Ele não foi contra aquilo que Deus colocou para a vida dele. Em momento algum ele se levantou para falar qualquer palavra que viesse contra o que Deus havia designado para ele. E talvez na minha vida e na sua, hoje é algo prático, quando nós começamos a perceber o que acontece ao nosso redor, nós vemos que muitas vezes nós agimos até como outro personagem bíblico muito famoso, Jonas. Jonas também recebeu a instrução de Deus, recebeu a palavra de Deus para que fosse a uma cidade e ali desse um veredito contra ela, mas ele propôs no seu coração de fazer diferente. E nós, às vezes, na nossa caminhada, esquecemos e fazemos até algumas coisas iguais ou piores. Por quê? Mas quando tomamos uma decisão dessa e Deus está à frente das coisas, todas as coisas mudam. Porque Deus tem o modo dele de agir, a forma dele de agir, ele vai fazer do jeito dele. E Jonas, aquele medroso, depois que ele passou por tudo aquilo que ele foi lançado no mar, e ele se direciona agora para Nínive, ele com tanta... talvez diversas palavras que ele pensasse em falar no seu coração, ele disse algumas palavras, ainda em 40 dias Nínive será destruída. Com poucas palavras, o agir de Deus naquelas vidas foi tão grande que aquilo houve mudança, transformação. E há poucos dias, nós começamos a falar em alguns momentos da célula sobre o que prevalece nos dias atuais. E você percebe que o ego tem falado alto na vida de muitas pessoas. E é muito difícil nós vivermos de modo contrário aos prazeres desse mundo. Quando nós fazemos essa leitura desse texto, dessa relação aqui de Noé e o dilúvio, você vai perceber que antes um pouquinho, tem uma palavra que é dada ali, que aqueles homens começaram a olhar as mulheres formosas, as mulheres bonitas, eles se encantaram e começaram a mudar a sua vida. E nós nos dias atuais vemos muita coisa lá fora que tem tirado a nossa vida do foco, do rumo certo, da coisa correta que é diante de Deus. E nós às vezes fazemos sem perceber. Há poucos dias eu li uma reportagem, uma postagem que dizia o seguinte: ser crente dentro da igreja é fácil. E eu comecei a analisar, eu pensei assim, será que é fácil? Porque nós dizemos, por diversas vezes usamos frases até de efeito, ser sal dentro do saleiro é mole. Mas quando Deus começa a separar esses animais lá na arca e começa a colocar, o pastor até usou um pouco desse exemplo hoje, eu pensei que ele ia seguir nesse caminho, num dado momento ele freou ali, deu continuidade ao que ele vinha falando. Nós percebemos que foram separados ali animais puros, impuros, mas diversos animais. E com certeza havia um incômodo naquele ambiente. E nós às vezes não percebemos que nós chegamos, quando entramos por essas portas, às vezes entramos cheios de feridas, de doenças, de coisas que precisam ser curadas, precisam ser tratadas. Hoje pela manhã eu falei sobre algo que aconteceu comigo, sentado ali perto de onde está o Luiz Felipe, do lado direito, à sua direita, à minha esquerda, na mesa de som. E eu estava sentado ali e vi uma ministração sobre a minha vida. E eu estava, sofrendo em dores, mas não falava, eu ficava com aquilo preso dentro de mim. E talvez você está aqui nessa noite e tem algo dentro de você que você precisa se abrir o coração para Deus. E quando aquelas palavras foram declaradas na minha vida, eu estava doente, eu estava morrendo. E Deus veio com sua mão e me curou, me transformou, mudou a minha vida, mudou a minha história.
Sabe por quê? Porque por muitas das vezes nós ouvimos falar que a igreja é um hospital que está cheio de doentes. Mas as macas, as camas precisam ser liberadas para que outras pessoas venham e também recebam esse tratamento e possam crescer em Deus e buscar novos doentes para serem tratados. E os responsáveis por isso somos nós, que recebemos essa oportunidade de Deus para que isso pudesse fluir, acontecer. E quando eu comecei, eu até fiz algumas anotações durante esse período, quando nós falávamos sobre isso. Muitos problemas acontecem por motivos diversos. Muitas vezes nós estamos doentes, por quê? Porque nós não temos práticas espirituais. O que aconteceu com aquele povo, com aquela geração, ela foi destruída porque ela não tinha prática espiritual. E Noé foi achado íntegro diante de Deus. Ele foi aquele homem que fala, ali tem um que vale a pena. E nós temos que mudar as nossas práticas, ter contato com a palavra, contato com o nosso Deus, ter o nosso devocional, participar daquilo que tem para nossas vidas, participar do melhor. Porque enquanto nós não fizermos isso, nós não veremos o que é uma necessidade de mudança. Há necessidade de mudança. E os doentes que não querem ser curados, que querem ficar acamados, eles não veem necessidade de mudança. E eu falei sobre isso pela manhã. Eu conversei com o Celso um dia aqui embaixo, falei, Celso, eu vou morrer, cara, sabe, você não tem mais o que falar. Aí ele me deu umas palavras ali que me deram uma guinada. Pouco tempo depois as coisas começaram a acontecer, e continuam acontecendo na minha vida. Eu sei que lutas vêm e virão, assim como vem na sua vida e virão, mas nós temos um que é por nós. Nós não podemos ser o centro das atenções. O centro dessa história não é Noé, mas é o Deus que resgatou aquela família para que pudesse dali vir uma nova geração. Tem que ser a ideia do nosso contexto de vida, o centro não sou eu. Nós cantamos que Ele cresça, então que Ele cresça. E que nós possamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Se você tem passado por alguma dificuldade, comece a analisar se você não tem colocado a sua vida como maior atenção, mas coloque a atenção da sua vida no Senhor, naquele que deixou a cruz vazia por mim e por você. Esse é o exemplo da nossa história, é essa vida que nós temos que colocar em nossa prática, porque às vezes nós falhamos, estamos doentes porque continuamos com as práticas mundanas. Pelo de coberta, deve ter gente aí que deve ter falado, coloca pelo de coberta, coloca não sei o quê. Isso são coisas simples, mas nós às vezes fazemos coisas muito piores. Compartilhe essa mensagem, compartilhe com mais 50. Sabe, nós às vezes vamos devagarzinho, nós vamos nos rendendo a essas coisas. Colocamos as práticas mundanas em nossas vidas. Colocamos isso como regra para nós. Choram por qualquer coisa. Já viu pessoas assim? A dor é só meu pé que dói. Nós temos pessoas assim, nós precisamos mudar a nossa vida, porque as pessoas que viviam assim naquela época que não tinham integridade, que não viviam de forma reta, firme na presença de Deus, morreram. E nós percebemos muito isso. Às vezes nós não aceitamos nem a disciplina. Agora há pouco eu citei sobre Jonas. O camarada chega lá, quando ele fala, ministra para aquelas pessoas, as pessoas começam o rei se converte, sai, agora vamos declarar, vocês têm que se curvar diante desse Deus. Ele começa a reclamar com Deus, eu sabia que tu ia fazer isso, tu é misericordioso. É mole. Aí Deus fala para ele, rapaz, quem é você? Não é assim que está escrito na Bíblia, mas a palavra de Deus diz o seguinte, acaso você tem razão na sua causa? Deus deu só um se toca nele. Às vezes eu quero reclamar com Deus, colocar Deus contra a parede. Nós às vezes fazemos isso, sabe? Não, vai me disciplinar. Jonas, aí ele deita lá, né, todo bobinho, vai descansar. Daqui a pouco a sombra acaba, o sol bate nele, ele fica bravo de novo. Ele tinha percebido a mudança, olha, passou por aquilo tudo, por todo aquele processo, mas não viu a mão de Deus. Reclama. Nós às vezes fazemos assim, só queremos benefícios, não queremos as responsabilidades. Já fui muito eu tenho que estar toda hora, sabe, eu relato a minha vida como que o velho homem, ele está sempre assim, colocando a perna e o braço para fora do caixão. Toda hora ele quer levantar, aí eu fico na luta, porque eu tenho que matar o camarada de novo, e eu vivo assim, porque há uma luta, há uma guerra, e nós temos que colocar Cristo à frente para que essa guerra possa ser vencida. E nós, como percebemos isso, nós começamos a entender que Deus a todo instante na tua palavra, através dessas fases que são mostradas, apresentadas, Ele mostra o seu amor, dando uma nova oportunidade, restaurando, abrindo portas, fazendo com que a vida seja diferente, mas nós temos que fazer uma coisa simples,
confessarmos os nossos pecados, porque a Bíblia diz, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo o pecado. É a Ele que nós temos que colocar a nossa vida. Nós, às vezes, eu não vou errar, nós vamos errar, nós vamos falhar durante a caminhada. Mas qual é o nosso passo, qual é o nosso posicionamento depois que nós falhamos, depois que nós erramos? Às vezes acontece algumas coisas com pessoas ao nosso redor, até comigo, com pessoas ao meu redor. E nós percebemos que não há um interesse de mudança, de transformação. Mas quando nós percebemos o que houve lá atrás, nós vemos que está a ponto de acontecer isso hoje. Quantas vidas estão morrendo e não tem mais a oportunidade? Não tem oportunidade. A partir do momento que for parar ali na SAF, Memorial, assim, enfim, aqui no São João Batista, acabou. Antes um pouquinho ali já era, né? A nossa oportunidade é hoje, a nossa oportunidade de mudança é hoje, de colocar a nossa vida diante do Senhor e mudar é hoje. E eu anotei aqui alguns passos. O que fazer? O que nós temos que fazer? O que eu tenho que fazer? Seja íntegro e reto, que o Senhor te vê. Não importam as pessoas que as pessoas ao seu redor estejam ou sejam corrompidas. É com você e Deus. Seja íntegro e reto diante do Senhor. Aquelas pessoas que estavam ali naquele mesmo contexto de geração, muitos deles poderiam ser salvos. Mas Noé não olhava para essas pessoas, para as circunstâncias do ambiente em que ele vivia. Mas ele tinha no coração ser íntegro e reto diante do Senhor. É um primeiro passo que nós temos que fazer. Integridade e retidão. Nós temos que entender isso. Nós somos chamados para fazer a diferença onde nós estamos, para fazer a diferença onde nós vivemos. E às vezes nós não conseguimos. Há um certo tempo eu morei numa outra cidade. E eu vou compartilhar algo com você que foi muito estranho para mim. Às vezes eu tenho umas histórias que são alegres, eu tenho bastante. E eu montei uma empresa de representação comercial. E nesse período eu fazia um trabalho meio que de formiguinha. Eu vinha a Friburgo, comprava de algumas empresas aqui, levava para lá e trabalhava no dia a dia. E com uma empresa legalizada eu tinha que emitir todas as notas. E você que é empresário deve saber isso. A minha empresa era de lucro presumido, ou seja, eu arrecadava mensalmente 32% de tudo que emitia de nota fiscal, e eu emitia todas as notas fiscais. De 1.320 voltava para o fisco, para o governo, e o que sobrava, dali eu tinha que investir novamente, pagar meu combustível, tirar lucro, enfim, a coisa funcionava dessa forma. E Deus sempre me honrando nas adversidades, nas dificuldades, até que um dia, um amigo, diácono, meu contador, ele chega para mim e fala assim: Flávio, não está dando certo não, cara, eu não estou vendo você ganhar dinheiro, porque o cara tem acesso, ele tem acesso às contas da empresa. E ele falou assim: eu vou te colocar numa fita que você vai levantar a sua pipa. Eu falei: pô, legal. Em 2008 isso. E as coisas começaram período eleitoral, um pouco antes, e ele começou a me fazer essa proposta. E ele era contador de diversas pessoas daquele estado, inclusive do vice-governador do estado. E ele fazia a contabilidade de todos esses homens que lidavam com a administração estadual. E ele me passou as dicas e falou: a partir de agora você vai arrebentar. Eu vou colocar você para trabalhar e para vender produtos para uma prefeitura específica de um local. E você vai levantar a sua pipa. Você quer isso? Eu falei: claro. E o camarada começou a me encher a minha cabeça. Eu já comecei a andar até de Ferrari, meu amigo, porque o cara falava cada coisa. E olha que eu nem sei como é que entra no carro, mas, enfim, era aquilo ali que o cara estava colocando. Nós às vezes somos chamados para algumas coisas. Sabe, aquela mesa que é preparada para mim e para você, que o alimento está ali? O tempo foi passando. E a Aninha teve um problema de saúde. Ela nem está aqui, ela está ali no MIC dando aula hoje. Ela teve um problema de saúde, nós tivemos que... Eu vim a Friburgo. E quando eu cheguei aqui, lá na Nova Vida, o pastor Antônio Carlos, ele ministrou uma palavra. E aquela palavra, até o pastor Sérgio tem um livro, Entre Duas Multidões, e aquela palavra me deixou num momento de decisão.
Naquele momento de decisão, eu saí dali de dentro com algo no meu coração. E eu conversando com a Aninha, eu falei assim: Aninha, eu vou chegar lá. E nós tínhamos 2 funcionários e eu falei assim: eu vou oferecer a empresa para eles. Eram homens bem-sucedidos, que eles também trabalhavam para outras empresas de representação comercial. E eu falei isso com ela. E ela falou: você quer voltar? Eu falei: eu volto para Friburgo. E ela falou: amém, nós vamos voltar. Falou assim. Nós saímos de Olaria, na rua São Paulo. E quando cheguei na Praça de Conselheiro, o telefone tocou, ela estava do lado, ela atendeu, falou assim: é o Eduardo querendo falar com você. Eu falei: fala com ele que eu já ligo para ele. Quando eu cheguei na casa do meu pai, que quando eu vinha eu ficava em Conselheiro, na casa do Fabiano lá, eu peguei o telefone, liguei para ele, e eu nem esperei que ele falasse. Eu falei: Eduardo, eu quero fazer uma proposta a você. Eu quero vender a empresa para você, o valor é X. Ele falou assim: é a nossa empresa. E não deu nem tempo de negociar. Ele não pediu para abaixar um centavo, eu não precisei, nós não precisamos negociar. E passado esse período, no final de semana, eu volto para essa cidade, e quando chega lá eu procuro o meu contador. Eu falei, antes de procurar o contador, eu fui numa loja, e falei com uma pessoa, que era uma pessoa crente, e falei: olha, eu tenho uma situação assim, e eu vou encaixar você. Deus vai te abençoar através dessa possibilidade de você crescer, e ter suas vendas acrescidas de uma forma sobrenatural. E eu conversei com essa pessoa, ela ficou feliz, e eu fui comunicar esse fato ao meu contador. E quando eu conversei com ele, eu falei: eu quero te levar num lugar. Eu não falei exatamente o que era, e levei ele nessa loja, e lá eu conversei, na presença da moça, do seu Almir, da Roberta, que era a filha dele, que eram os donos da empresa, o contador e eu, nós sentados, conversávamos sobre esse assunto. E eu senti que naquele momento ele não deu mais um passo relacionado àquela conversa que nós tínhamos anteriormente, sobre aquela empolgação toda. Parece que ele recebeu um balde de água fria, e aquilo me chocou, e eu fiquei na minha. Nós saímos dali e paramos numa padaria para tomar um café, e nós fomos para um local retirado dentro dessa padaria, e eu não pude me conter. Eu fiz logo a pergunta: o que houve que você não falou mais? Você se calou, você não deu espaço, você não quer passar para eles essa situação? Ele falou assim, e ele tinha uma dificuldade na fala, e na sua fala ele se dirigiu a mim e falou o seguinte: você não entendeu para o que eu te chamei. Eu falei: como não? Vender para a prefeitura. Era essa a frase que ele utilizou comigo? Ele falou: não, você não ia entregar material, você só ia entregar a nota fiscal, e você teria que rachar o valor dessa nota fiscal com... Aí ele citou os nomes. E eu falei: você é louco, cara. Você é diácono de uma igreja, você é crente, eu sou crente, você quer me envolver nesse lixo, nessa sujeira? Confiar no Senhor. Confie no Senhor. Noé fez isso. Ele acreditou naquele que fez a promessa, acreditou que existiria uma aliança, sem reclamar com Deus. E eu confesso que naquele momento eu fiquei sem chão, porque para nós às vezes é uma oportunidade muito grande de crescimento, de desenvolvimento pessoal. Todos nós almejamos algumas coisas, é natural de nossas vidas. E quando ele falou essa frase, eu falei com ele: você é louco, você está maluco, como você tem coragem de fazer isso comigo? E nós éramos da mesma igreja. Pouco tempo depois, eu já morando aqui em Friburgo, a pessoa que aceitou, que não foi esse pessoal que eu indiquei, foi assassinada a tiros. Por quê? Os caminhos que aos nossos olhos parecem bons, são caminhos de morte. Mas quando nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, são caminhos que vão nos resgatar e nos levar à salvação. E são esses caminhos que nós temos que firmar os nossos passos. E quando eu anotei aqui: faça a sua parte sem olhar as dificuldades. Deus vai suprir, vai enviar os meios para a preservação da missão. A causa é de Deus. Lutero fala sobre isso. Quando ele vivia em fuga, ele fala: Senhor, se é algo do meu coração que venha morrer, mas a causa é sua, então age, vai à frente, vai agindo. E as coisas aconteceram na vida daquele homem. E Noé fez da mesma forma.
Deus preparou e falou assim: vai chegar o alimento, você separa o alimento, porque eu vou te sustentar enquanto você estiver ali dentro. Deus faz dessa forma. É o Senhor quem abre e fecha as portas. Quando Deus manda aqueles animais, e chega um dado momento, Deus fala com Noé: agora entra você e sua família. E Ele fechou as portas. Nós às vezes queremos fechar ou abrir portas do nosso modo, da nossa forma, mas é o Senhor quem abre e fecha. A segurança de nossas vidas é em Deus. Nós temos que ter essa certeza no nosso coração. Eu tenho que ter isso comigo, você tem que ter isso com você. A nossa vida tem que ser uma vida de altar para o Senhor. No final dessa história, Noé sai daquela arca e ele pega os animais e prepara um altar para o Senhor. Nós fomos chamados para viver uma vida diferente. Se nós não entendermos isso, nós iremos morrer. Havia um julgamento dado por Deus para aquela geração. E no livro de Mateus 25, 41, ele fala, Jesus vem falando sobre isso, e ele fala assim, ó: os que estiverem à minha direita, vocês vão entrar para o gozo do Senhor, mas os que estiverem à minha esquerda vão queimar no fogo eterno, que está separado para o diabo e os seus seguidores. Nós teremos um encontro com o Senhor. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor. E eu quero receber o grande convite. E quando nós percebemos que há uma caminhada proposta para mim e para você, eu acredito que aqui algumas pessoas, quando vão ao futebol, né, às vezes levam a chuteira. Eu era meio maluco, eu ia jogar futebol, às vezes não levava nem caneleira, porque eu achava aquilo pesado. Lá uma vez ou outra eu passava uns 6 meses com a perna meio, né, arrebentada. Mas nós às vezes vamos, mulher, já viu a Aninha? Vou contar algo para você. Ela sabe disso, porque foi ela que participou. Em 2003, eu saí de Nova Friburgo, transferido pelo trabalho, pela Marinha. E nós chegamos a um local, eu fui morar. Casei em janeiro de 2003, e em março fui transferido, recém-casado. Fui transferido e estou lá morando, trabalhando. E um mês depois, a Aninha foi me visitar, em abril. E eu liguei: dinheiro está lá, tal, não sei o que, você vai. E eu estou esperando a Aninha para passar um final de semana, né? Chega sexta, sábado e domingo. A escala era 2 por 1, troquei serviço, aquela história toda. Olha, a Aninha chegou naquele ônibus da Itapemirim, na rodoviária de Vitória, que eu não sabia como fazer com aquela mala. Para 3 dias, ela levou material para morar, mas eu não sabia. E ela falou aqui em Friburgo com a amiga dela: eu vou e não volto mais, amiga. Eu pensei assim: eu vou lá, vou pegar uma bolsinha. Eu não aguentava carregar aquela bolsa. Eu tenho a mala até hoje, toda estourada lá em casa, que eu fui arrastando aquilo pelo asfalto, porque eu não tinha rodinha, mas era tanto peso que estourou a rodinha. E nós às vezes na nossa vida, nós vamos para algum lugar e enchemos a bagagem: vou levar de tudo. Pranchinha, aí chega lá, não funciona, que a tensão é diferente, aquele rolo. Nós às vezes fazemos isso na nossa vida. Nós achamos que vamos levar para o céu todas as coisas que nós conquistamos, mas a Bíblia diz que aqui, o que nós conquistamos aqui, a traça e a ferrugem corroem. Há pouco tempo eu estava lendo um livro e achei aquilo ali uma chamada interessante, que Jesus fala: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E o autor revelava sobre isso, dava uma dissertação naquele assunto, e eu me apeguei naquilo, e ele falava isso num velório, cara. Olha que coisa interessante. Falando sobre isso num velório, o camarada senta do lado, empacota e morre. Olha que maravilha. Aquele homem que estava ali confessando o Senhor, agora teria o nome confessado diante de Deus. Nós temos que ter isso no nosso coração. Saber que há um julgamento para essas pessoas e também para nós, mas nós chegaremos lá e receberemos um grande convite: vinde, benditos do Pai. Sabe por quê? Aqui na terra, ali, duvido, você sabe disso, que alguém chega perto de algum caixão ali e fala: ih, já foi tarde, Ninguém faz isso. Ninguém vai dar um veredito, proferir algumas palavras ali, que venha contra aquelas pessoas que estão ali. Então aqui na terra é muito fácil, mas aquele momento vai passar, e diante de Deus é a direita e a esquerda, e ali vai ser dado o veredito, como foi naquela geração no passado. A decisão sensata para a minha vida e para a sua vida, em todas as nossas atitudes,
Eu escrevi aqui que, por mais lindo que seja um funeral, não valerá de nada se nós chegarmos diante de Deus e formos reprovados. E o meu cunhado trabalhava limpando o corpo aqui no negócio, IML, e ele fazia um trabalho ali, e ele me contava os cenários. Você vê que tem maluco para tudo. E ele falava que tinha gente que comprava caixa de cerveja, foguete, não sei o que, para fazer lá. Olha aqui, é muita loucura. Nós às vezes planejamos coisas para a vida e até mesmo pensando na morte, mas não planejamos para o futuro, para morar na Nova Jerusalém. Esse é o nosso alvo. E a decisão sensata de nossas vidas hoje não pode ser diferente daquela de Noé e da sua família. Integridade na presença do Senhor. Romanos 12, 1 e 2 diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. No 1, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Transformar a mente, mudar aqui dentro, porque toda decisão que nós tomarmos, se formos pensando na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, vai nos conduzir a caminhos altos, a lugares altos, que é na presença do Senhor. Todas as coisas para mim e para você são listas, a Bíblia revela isso, mas nem tudo convém, nem tudo edifica. As nossas decisões têm que ser dessa forma, têm que ser pensadas nesse sentido. Com certeza Noé foi apedrejado por aquela geração. Imagina quanta conversinha ele ouviu. Nós às vezes no dia a dia nós ouvimos muita coisa que fazem com que nós até pensemos assim na caminhada: poxa, será que é isso mesmo? Mas onde estão firmados os nossos passos? Onde está o desejo do nosso coração, do nosso intelecto? É ali que está o nosso tesouro. E o nosso tesouro tem que ser em Deus. Não importam as circunstâncias, não importam as adversidades. Tem que estar em mim e em você esse desejo. Por quê? Porque hoje o Senhor está nos dando essa nova oportunidade, como foi dada a Noé. O Senhor, se nós estamos aqui nessa noite, é porque Deus olhou para nós e viu em nós algo bom, e nós temos que colocar isso diante do Senhor. Nós temos que colocar a nossa vida, nos humilhar na presença dEle, porque o desejo dEle é que todos nós sejamos salvos. E o Evangelho é para isso, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E hoje nós temos essa oportunidade de decidir a nossa vida diante do Senhor. Porque quando nós olhamos para o que está acontecendo aqui fora, o imoral está tomando conta da mente dessas pessoas. O distanciamento de Deus, daqueles que foram feitos imagem e semelhança de Deus, está de forma muito grande, muito agressiva. Nós somos atacados dentro de nossas casas, na nossa família, dentro da igreja. Como nós falamos agora há pouco, nós às vezes não entendemos. Ainda tem muita coisa impura, mas nós temos que colocar a nossa vida diante do Senhor, porque Ele fala sobre isso. Vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados. Nós entramos por essas portas hoje, talvez tenha aqui dentro alguém que entrou por essas portas cansado, sobrecarregado, sofrendo. Vem sofrendo há tempos, talvez por decisões erradas, talvez porque não foi apresentado ainda um evangelho de integridade, de retidão. Mas é nesse evangelho que nós temos que firmar os nossos passos. Quando nós preparamos a nossa mala para o Senhor, para encontrar com Deus, o que tem que ser levado é a nossa simplicidade, a humildade. Felizes são aqueles que conservam a sua vida diante do Senhor assim. Nós temos que ter esse desejo no nosso coração. Há uma necessidade de mudança, o fim está muito próximo. Nós não sabemos o que pode acontecer com nossas vidas agora, daqui a pouco. E qual será o veredito a nosso favor? Nós entraremos na arca, como aquela família. Aquele homem tinha uma posição de integridade tão grande que nem os seus familiares contestaram com ele. Quando nós andamos com pessoas sérias, com integridade diante da palavra de Deus, nós percebemos que o caminho que nós vamos é aquele que Cristo nos leva. Só Ele vai nos levar ao porto desejado. Talvez a sua vida esteja como um navio desgovernado. Eu já tive o desprazer de ficar numa lancha, com o motor apagado, sem combustível,
sem comunicação, porque você chega em alto mar, às vezes é uma situação conflitante, aquilo não tem amortecedor, é uma força muito violenta te balançando para cima, para baixo, você não tem o que fazer. E às vezes a nossa vida está dessa forma, está de forma desenfreada, nós não sabemos nem para que lado tomar. Mas num dado momento vem alguém em nosso favor, que fala: separa a sua vida que eu vou ter um negócio com você, a minha situação é você. E nós temos que esquecer as coisas que vão ficar para trás e colocar os nossos pés firmados no Senhor, para que no final da carreira que está proposta para mim e para você, nós possamos receber o grande convite: vinde benditos do Pai. Queria convidar você a ficar de pé. Eu não sei o que você tem passado na sua vida, e a equipe de louvor vai vir aqui, e é um momento de reflexão para mim e para você. As portas que nós temos entrado, é o Senhor que tem aberto. As nossas atitudes são atitudes que na volta do Senhor nós nos acharemos íntegros e retos diante dEle. Eu não sei o que você tem vivido, o que você tem passado, mas você sabe. Todo instante nós somos levados à morte. A nossa vida é uma vida assim. E às vezes nós cedemos às tentações, às fraquezas, às falhas. E eu não estou dizendo a você que isso não vai acontecer, porque acontece. Mas se nós colocarmos a nossa vida diante do Senhor para que vivamos de forma diferente, entendendo que a nossa vida tem que ser uma vida de santidade, porque Ele disse: sede santos, porque eu, o Senhor, e Ele se declara: vosso Deus, sou santo. E talvez nessa noite tem alguém aqui que está vivendo algo diferente, que não se sente parte daqueles que serão salvos, daqueles que herdarão a terra com o Senhor, que vão passar pelo grande convite e participarão das bodas do Cordeiro. Eu queria que você fechasse seus olhos, e nós vamos orar nessa noite, colocando a nossa vida diante do Senhor, daquele que tudo pode, daquele que fez todas as coisas. Deus, nós estamos aqui nessa noite, Pai, conhecendo um pouco da nossa história, Senhor. Nós que viemos de uma formação, às vezes, alguns aqui não tiveram ensino no passado do Deus que nós temos, que nós servimos, Pai. Alguns foram apresentados a deuses estranhos, ó Deus, e não conhecem o único e verdadeiro Deus. Talvez em alguns momentos nós duvidamos, ó Pai. No nosso íntimo nós fazemos como alguns personagens bíblicos que às vezes tomaram decisões e falharam, Pai. Mas o Senhor propôs para nós uma carreira vitoriosa, Deus, em que a Tua palavra, Pai, nos garante que quando estivesse pesado, que nós não estivéssemos aguentando carregar, que nós colocássemos sobre o Senhor, que o Senhor tem algo leve, suave para nós. E nessa noite nós estamos aqui para isso, Pai, para colocar a nossa vida diante do verdadeiro e poderoso Deus, daquele que começou a nossa história num paraíso, Pai. E durante a nossa caminhada, mesmo como falhamos, erramos, o Senhor derramou o Seu amor naquela cruz, colocando o Seu Filho em nosso lugar, Pai, para nos trazer vida, nos trazer salvação, e nos levar a ter um grande encontro com o Senhor, na Nova Jerusalém, da qual receberemos o convite: vinde benditos do Pai. Deus, que nessa noite nós possamos refletir nisso, ó Deus, e obedecer ao Seu nome. Algumas vezes nós somos tentados no nosso trabalho, na nossa família, no trânsito. Nós somos levados à morte todos os dias. A Sua palavra declara isso a nós. Aqueles que tomamos uma posição diante do Senhor. O Evangelho é poder de Deus, salvação daquele que crê. Que nós não venhamos olhar as coisas naturais, porque pelo meio natural tudo será destruído, Pai. Mas pela fé nós teremos um encontro com o Senhor. Que nós possamos ter isso em mente no nosso coração, esse desejo em nós, Pai, de dar continuidade a isso, Senhor, convidando mais pessoas a entrarem na arca, Pai,
a fazerem uma aliança com o Senhor, que o Senhor não se esquece da sua aliança. Quando nós lemos esse texto, nós percebemos que após o dilúvio, passado as águas, Pai, o Senhor se lembrou de Noé, da promessa que fizera a ele, Deus, e hoje nós vemos um mundo imoral, em que nós estamos sujeitos a ele diariamente, Pai. Seja num telefone celular, seja na rua, num momento, numa TV, no nosso momento de descanso, nós às vezes não percebemos, Pai, que nós estamos sujeitos às mesmas tentações que Davi, que num belo dia da varanda do seu palácio, ele viu uma mulher e ali é um motivo de queda da sua vida. Em alguns outros momentos, Senhor, nós que fomos separados, chamados por Deus a viver uma vida diferente, nós tomamos atitudes como Saul, que somos levados a uma batalha, a uma guerra, e ao voltar daquela guerra com a vitória, nós trazemos algo que não pertence a nós, que foi dito ao Senhor para que destruísse, Pai. Nós somos tentados, Pai, e nós estamos num caminho, Senhor, e nós sabemos que é uma guerra, Pai, e tem um povo que é vencedor, e aqueles que são derrotados, que estão no meio dessa caminhada, quando chegarem no final desse caminho, serão destruídos, Pai. Mas os vitoriosos herdarão com o Senhor para sempre. E esse é o desejo do nosso coração, Pai, de cada um de nós que está presente aqui nessa noite, Senhor. Talvez haja alguém aqui nessa